Vamos mergulhar em uma das maiores questões da fé. Se Deus é esse ser infinito, absoluto, como é que a gente, que é tão finito, pode sequer começar a conhecê-lo? É um mistério que, olha, fascina pensadores há séculos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O conceito de revelação divina. Então, essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se conecta o que é finito com o que é infinito? Parece uma barreira intransponível, mas a teologia cristã oferece uma perspectiva que meio que vira essa pergunta de cabeça para baixo. E aqui está a grande virada de chave. A fé cristã não se baseia na gente, com nosso esforço tentando achar um Deus que está escondido. Pelo contrário, a ideia é que o próprio Deus toma a iniciativa. Ele escolhe se mostrar. Então o foco muda, sabe? Não é sobre a nossa busca, mas sobre como a gente recebe essa revelação. O conceito-chave aqui é esse: revelação. Não é como se a gente estivesse decifrando um código ou resolvendo um quebra-cabeça. É sobre uma comunicação intencional. É Deus se apresentando de uma forma que vai muito além do que a nossa razão ou a ciência poderiam alcançar sozinhas. Olha só, o Alistair McGrath resume isso de um jeito perfeito. A palavra mais importante aqui é gracioso. Isso quer dizer que essa revelação não é um prêmio que a gente conquista, mas sim um presente. É um ato de bondade de um Deus que, no fundo, quer começar um relacionamento. Ok, mas como isso acontece na prática? Bom, a revelação costuma ser dividida em duas grandes categorias. A primeira é o que chamam de revelação geral. Pensa nela como se fossem pistas universais, sinais que Deus teria deixado espalhados pelo mundo para todo mundo ver, não importa a época ou lugar. E a primeira dessas pistas está bem na nossa cara, na natureza. É como diz o Salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. A complexidade e a beleza do universo, desde uma galáxia super distante até o detalhe da folha de uma árvore, tudo isso é visto como um testemunho silencioso de que existe um Criador por trás. A segunda pista, bom, essa está dentro da gente. O apóstolo Paulo fala de uma lei escrita nos corações, que nada mais é que o nosso senso de certo e errado, sabe? Aquela vozinha. É como se fosse uma bússola moral que já vem instalada, nos guiando mesmo antes de a gente ter qualquer ideia formada sobre Deus. E a terceira pista estaria na própria história da humanidade. A visão bíblica é que a história não é só uma sequência de acasos, mas que ela tem um propósito. Deus estaria, de certa forma, agindo nos bastidores, guiando os grandes eventos para que as pessoas tivessem a chance de procurar por ele. Tá, isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante. Se essas pistas universais já estão por toda parte e apontam para Deus, será que elas são suficientes? Se essa revelação geral está aí, para todo mundo ver, por que a gente precisaria de mais alguma coisa? A resposta teológica para isso é que a revelação geral é tipo o primeiro passo, mas não é o destino final. Ela nos mostra que sim, provavelmente existe um Criador poderoso, mas ela não diz quem ele é, nem como a gente pode se relacionar com ele. É como um mapa que aponta a direção geral, mas não te leva até o tesouro, sabe? Precisa de algo mais. E é exatamente aqui que entra a segunda categoria. Se a revelação geral é como um sussurro universal que todo mundo pode ouvir, a revelação especial é uma mensagem clara, direta. É a forma como Deus se revela de um jeito super específico para preencher justamente as lacunas que a revelação geral deixou abertas. E essa revelação especial acontece de 4 maneiras que se conectam. Primeiro, através das Escrituras, a Bíblia, que é vista como a palavra de Deus. O ponto central, o clímax de tudo, é a pessoa de Jesus Cristo, a revelação definitiva de quem Deus é. Depois vem o Espírito Santo, que faz essa revelação se tornar algo vivo e pessoal para cada um. E por fim, a comunidade da igreja e a experiência pessoal de cada um servem para confirmar tudo isso. Então, para resumir de um jeito bem simples, a ideia central é que Deus não está brincando de esconde-esconde. Pelo contrário, ele se comunica ativamente, através de um livro, a Bíblia, através de uma pessoa, Jesus, e através de uma presença, o Espírito Santo. E no final das contas, por que isso tudo é tão importante? Primeiro porque sugere um Deus que realmente quer ser conhecido, que deseja se relacionar. Isso significa que a fé não é um salto no escuro, um tiro cego, mas sim uma resposta a essa revelação que ele mesmo iniciou. E isso abre a porta para um relacionamento vivo, ativo, que tem o potencial de transformar completamente a vida de uma pessoa. E esse versículo de Jeremias fecha nossa análise de uma forma muito poderosa. A jornada que começou com a pergunta "Como podemos conhecer a Deus?" termina com a ideia de que o maior motivo de orgulho, a maior glória na vida, é justamente essa: entender e conhecer esse Criador que decidiu se revelar. É uma reflexão, entanto, para a gente guardar.